Fala Henrique, seja bem-vindo ao Clique 365, onde eu trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Hoje, uma ideia da literatura para o nosso dia a dia. Eu não tenho a versão física dele, eu tenho só a versão digital. Essa aqui é a capa na versão digital, Flores para Algernon. É um livro que foi escrito na década de 60, que conta a história de Charles Gordon. Charles, ele era uma criança, um homem, que até os 35 anos ele tinha a mentalidade de uma adolescente, às vezes menos do que um adolescente. A mentalidade moral, a intelecção também dele era de uma criança. E com um experimento, o Dr. Strauss e o Dr. Neymar, não lembro certinho como é que era o nome do cientista chefe da experiência, e a doutora Kahneman, que era a professora dele. Eles fizeram um teste e perceberam que ele podia ser usado em um experimento. Um experimento que que tinha a hipótese de que algumas enzimas na cabeça, na presença ou ausência delas, prejudicavam a formação do cérebro e que retirar esse pedaço e colocar uma outra substância ali trataria melhor o cérebro e o cérebro se desenvolveria melhor. O que acontece é que no decorrer da história, acontece isso daqui, ó. As pessoas comuns, imagina que aqui é a inteligência e a memória, e aqui é o decorrer do tempo, nesse plano cartesiano aqui. A curva das pessoas, das pessoas comuns, geralmente é desse formato assim. Temos um salto muito grande na infância e na adolescência, atingimos um ápice adulto aqui, depois nós temos um regresso de capacidade cognitiva. Charlie fez uma curva completamente diferente, na verdade ele fez um pico, aonde até os 35 ele não sabia nada, depois ele passou do que a maioria das pessoas conseguem compreender, ele entendeu muito mais até do que os próprios doutores que o operaram, ele entendeu até o erro deles, por que aconteceria o problema, e ele fez uma tese médica que depois ele se tornou em poucos meses incapaz de ler e entender a própria tese que ele escreveu. Então ele foi um extremo nessa ficção científica, então nós podemos perceber aqui que o exercício imaginativo que o autor traz nessa obra é a de uma pessoa que viveu os dois lados da moeda, de ser extremamente ignorante e de ser extremamente inteligente. Tanto que o livro demonstra que Charlie ele não foi aceito em praticamente nenhum momento da sua vida, com exceção de algumas pessoas ali, principalmente a professora, que o aceitou, tanto antes quanto depois de se tornar extremamente inteligente, quanto depois também de ter o regresso. O que nós percebemos então é que Charlie ele era demais. Como assim demais? Ele era burro demais. E inteligente demais. Nem quando Charlie era burro demais comparado com as pessoas, nem quando Charlie era inteligente demais comparado com as outras pessoas, ele foi aceito. Ele foi rejeitado pelo extremo. Ele vivia sonhando com um dia em que as pessoas ele queria ficar inteligente, esse foi o motivo principal dele entrar para o experimento, porque ele queria que as pessoas o aceitassem, ele imaginava que se ele fosse inteligente as pessoas o aceitariam. E ele percebeu que a coisa mudou a partir do momento em que ele passou do limiar e ficou mais inteligente do que as pessoas ao seu redor, ele também não se encaixou mais. Então, essa experiência que a gente pode fazer imaginativamente, dificilmente nós poderíamos imaginar que alguém pudesse passar por essas duas rejeições extremas na vida. Eu fiz o clique 250, onde eu disse que as pessoas buscam elas se destacar pelo seu efeito, certo? As pessoas buscam se destacar pelo seu extremo, seja o extremo bom ou o extremo ruim, seja o extremo por ter de mais ou o extremo por ter de menos, seja o extremo por muito ou por pouco. Nesse caso aqui nós percebemos que não é sempre, porque o culto do extraordinário ele serve apenas para a fama. Em questão de uma vida corriqueira, das pessoas que nos circundam, das pessoas que nós vivemos com ela o tempo todo, nós não gostamos de nenhuma das duas.
Elas podem ser famosas, elas podem ter um espaço na mídia, mas dificilmente essas pessoas vão estar rodeadas sempre das mesmas pessoas. Por quê? Porque a rejeição e a troca de pessoas que são demais, seja pela burrice ou pela inteligência, que é um dos dois extremos, seja por ser muito anônima ou seja por ser muito famosa, seja por ser muito festeira, de gostar de sair demais, seja por não gostar de sair nunca de casa, não importa qual dos extremos. Quando vai para a vida cotidiana, essa curva aqui, ó, que eu misturei os dois gráficos do Charlie e das pessoas comuns, nós percebemos que enquanto o Charlie está abaixo das pessoas, ele não é gostado por estar abaixo. Mas quando ele está acima, ele também não é gostado. Por quê? Por estar acima. Então, na verdade, as pessoas não gostam de quem não é exatamente na mesma linha que elas. Fez sentido? Eu gostei demais desse livro. Ele foi um livro que, particularmente, me identifiquei bastante com ele pela questão de quando eu era criança, enaltecia dizendo o seguinte, que era só você ficar inteligente que tudo o resto ia se resolver. Era só fazer uma faculdade que você já ia ter o seu emprego. Era só você fazer as coisas de acordo com a regrinha, do jeitinho que passassem para você, e que inteligência era uma coisa muito boa. E agora com isso daqui eu percebi, não só percebi pelo livro, mas o livro ele mostrou o que eu experimentei na minha vida. Não basta apenas ser inteligente. A nossa capacidade de comunicar com as outras pessoas não é o mesmo tipo de capacidade de responder um teste. Não é a mesma da capacidade de guardar informações na cabeça. Então, esse livro ele é muito interessante. Ele é uma ferramenta muito útil se você for querer entender as coisas que nós precisamos a mais para viver melhor, para viver com as outras pessoas, para conviver, do que apenas a inteligência estritamente falando. É aí que surgiu nomes como inteligência emocional, que na verdade inteligência emocional é uma espécie de neologismo ou uma contradição, porque a emoção não é uma inteligência, um raciocínio, ela é um reflexo físico do nosso corpo. Sentimentos é uma coisa um pouco mais elaborada que tem uma mistura ali de inteligência. Então, esse livro que eu recomendo demais, não tem muito mais o que passar de detalhe, mas foi um livro que me marcou e é um livro muito emocionante. Nós percebemos uma coisa que não é um spoiler, mas uma dica muito grande que o livro dá é que em qualquer um dos lados onde Charlie está, a emoção permanece e ela aflora muito mais do que apenas a inteligência pura e simples, a lógica pura e simples. Bem, o clique de hoje foi esse. Espero, é um pouco mais complexo, um pouco mais técnico, mas espero que se você tiver a oportunidade de ler esse livro, leia. Você vai entender em muito mais profundidade a explicação que eu dei aqui, isso que vai ajudar você a entender a obra também, e a obra vai ajudar você a entender a nossa relação social com a inteligência, seja o excesso dela ou seja a falta dela. Bem, então, até o clique de amanhã.